convidado. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós vamos para o nosso primeiro quadro, né? Nosso primeiro quadro é um quadro na qual nós vamos tratar da espiritualidade cristã. Esse quadro as pessoas têm comentado, têm gostado, porque está trazendo reflexões sobre a nossa vida. É o Papo Sério com o pastor Léo Barbosa. E o pastor Léo Barbosa hoje vai falar sobre o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Vamos ouvir? Então vamos lá. Papo Sério com o pastor Léo Barbosa. Hoje eu quero falar sobre um aspecto mais horizontalizado da espiritualidade cristã, quando Jesus ensina-nos a orar a Deus chamando-o de Pai Nosso. A espiritualidade cristã, ela se apresenta para nós de uma maneira cruciforme, isto é, há um aspecto vertical da nossa relação com Deus e há o aspecto horizontal da nossa relação com aqueles que Deus também chama de filhos. Jesus ensina que os dois maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. O Novo Testamento diz que Deus é luz e que aqueles que não amam aos seus irmãos andam em trevas e não conhecem a luz. Por mais que você veja defeitos na sua comunidade religiosa, nas pessoas que você deve chamar de irmãos e irmãs, porque também são filhos do mesmo Deus de que você é filho, a verdade é que você precisa aprender a lidar com esses defeitos, você precisa aprender a lidar com esses problemas ou com aquilo que nós chamamos de pecado. É claro que a igreja, como nós conhecemos, não é uma igreja perfeita. A sua congregação religiosa não é uma congregação formada por pessoas perfeitas. Nem você é perfeito. Conta-se que um músico muito bem intencionado decidiu montar uma orquestra na comunidade onde ele morava. Ele chamou os jovens daquela comunidade, ensinou música a eles, ensinou instrumentos a cada um deles e então decidiu fazer uma apresentação, a Nona Sinfonia de Beethoven. No dia da apresentação, ele estava bastante ansioso e aí alguém disse para ele que um maestro muito importante, muito famoso, que ele admirava muito, estaria presente para assistir à apresentação. Ele ficou apavorado com isso. Ele sabia que os músicos que ele tinha em mãos eram amadores, eram principiantes, e aquela com certeza não seria a melhor versão da Nona de Beethoven que aquele maestro iria ouvir. Ao final da apresentação, a pessoa mais entusiasmada da plateia era justamente o maestro famoso e tão admirado. Quando aquele músico foi conversar com o maestro e pedir desculpas para ele pela má qualidade dos integrantes da sua mini orquestra e foi pedir desculpas também porque a Nona de Beethoven havia soado aos seus ouvidos praticamente irreconhecível, ele ouviu a seguinte resposta: você e os seus músicos estão de parabéns, porque esta apresentação aqui, muito provavelmente, será a melhor, a mais bonita e a mais comovente versão da Nona Sinfonia de Beethoven que todas essas pessoas do auditório terão assistido. Em se tratando de experimentar o Evangelho, proclamá-lo e vivê-lo diante das pessoas em volta de nós, muito provavelmente a sua comunidade religiosa, a sua igreja, a sua congregação, é uma versão cheia de defeitos, cheia de falhas e não é de jeito nenhum impecável. É bem possível que aquilo que o maestro disse para aquela pequena orquestra, Jesus também tenha a dizer, no final das contas, sobre a sua congregação religiosa. A versão do Evangelho que ela apresenta para a comunidade em volta pode não ser a mais perfeita e a mais impecável, mas é bem provável que essa seja a melhor, a mais bonita e a mais inflamada versão do Evangelho e da espiritualidade cristã que a comunidade em volta dela terá assistido no final das contas. A verdadeira espiritualidade do ponto de vista cristão começa em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus como nosso Pai. Mas se Ele é o seu Pai e tem outros filhos, isso quer dizer que você também tem outros irmãos. Um dos segredos para quem quer experimentar a verdadeira espiritualidade é cultivar também e aprofundar os seus relacionamentos com essas outras pessoas, que você pode chamar de irmãos e com quem você deve conviver e a quem você deve servir. É isso mesmo. Existe igreja perfeita? Isso daí, porque
Todo lugar que você vai... Tem muita gente que acaba argumentando, né? Eu não vou lá na igreja porque lá toda a igreja tem, vou lá tem problema, vou em outro lugar também tem problema. Mas problema você vai encontrar em todo lugar. Minha empresa tem problema, família tem problema. Qualquer relação humana, qualquer relação tem problema. Igreja não vai ser diferente. Convivência, né? Sim. O que acontece muito, que eu vejo, é o seguinte: a pessoa vai na igreja, começa a frequentar a igreja. No começo, tudo é bênção, né? Tudo bem, irmão, que bom você estar aqui e tal. Mas a partir do momento que você vai se envolvendo com a comunidade, né? Vai se envolvendo, o que acontece? Você vai começar a ver, vamos dizer assim, os defeitos das pessoas, né? Defeito da liderança, defeito da estrutura da igreja, assim, porque todo mundo tem, né, suas falhas, né? Sim. Mas muitas vezes o que eu percebo, Bruno, é o seguinte: é que o defeito não está muitas vezes na liderança, está na própria pessoa. Está na própria pessoa mesmo. Às vezes a pessoa está carregando um problema dentro dela e ela acha que mudando de igreja ou mudando de comunidade, já resolvi o meu problema. Sim. Né? Então é muito complicado. E ali também, como tem muitas pessoas, igual ele falou ali, o Léo Barbosa, ele comenta como irmãos. Quem que não tem problema de família? Né? A família até é um exemplo prático para a gente usar disso daí, porque uma casa que já tem 2 filhos, já começa, um irmão já começa a criticar o outro já começa a rusgar com o outro ali também, e quanto mais filhos vão tendo, né, eu lembro como que era em casa, eu venho de uma família um pouco grande, sabe, eu tenho 6 irmãs, e teve uma época que em casa eram 9 pessoas, porque ainda veio meu tio morar com a gente, então era tremendo o negócio ali. E a igreja não é diferente, a partir do momento que você chega na igreja, já vai ter uma diferença, porque você já tem um comportamento diferente de outras pessoas que estão ali. Independente se você é evangélico, se você é católico. Eu cheguei na igreja, eu já vou encontrar uma resistência ali. Então, não é à toa que está na Bíblia, né? Ao com bom e com savié, que os irmãos vivam em união. Então, a gente tem que procurar essa harmonia. Não tem como você fugir disso daí. Os próprios discípulos de Jesus, né, cada um tinha seu comportamento diferente. Cada um tinha, né? Você vê lá, Pedro, ele era um estouradão, foi o soldado lá para catar Jesus, lá ele tirou a peixeira lá, né, como diz lá no Nordeste, arrancou a peixeira, passou na orelha do soldado. Isso. Né? E também, por exemplo, no próprio grupo que Jesus montou, dos discípulos, né, tinha Mateus, que era publicano, que trabalhava para o Império Romano, e tinha um discípulo lá, que o nome dele era Simão o Zelote. Os Zelotes, dizem os estudiosos da Bíblia, os historiadores, que era o grupo terrorista, e que na qual tinha a missão de libertar o povo de Israel do Império Romano. Então você coloca uma pessoa que trabalhava para o governo, meu Deus do céu, e uma pessoa que era, vamos dizer assim, um radical, né? E Jesus, ele consegue, né, fazer desse grupo de pessoas apóstolos, né? Apóstolos, e desses apóstolos que abalaram o mundo, né? Com uma mensagem, né? E você vê que o Jesus, ele pega um extremista e transforma no discípulo, num servo. E como nós estávamos conversando, as pessoas esquecem que a igreja, ela é de Deus, porém ela é administrada por homens, e os homens são falhos. Por isso que não existe igreja perfeita. Toda igreja, ela vai ter o seu probleminha, vai ter alguma coisinha ou outra. Ponto de conflito, né? Sem dúvida. Eu me lembro de uma frase, não lembro se é do Paul Washer, que ele diz assim: se você fala que não vai na igreja porque lá tem muitos hipócritas, venha, nós temos lugar para mais um. Então, acho bem interessante essa frase, porque, irmãos, a igreja, ela vai ter suas falhas? Sem dúvida, porém nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus. A partir do momento que os nossos olhos estão fixos em Cristo, nós deixamos os defeitos, os problemas de lado e possamos a viver a plena comunhão com Cristo e com os irmãos. Isso mesmo. Irmão Joel, e na música?
Tem muito problema também no louvor? Ou todo mundo toca direitinho? Rapaz, sempre tem, né, os conflitos. Tem uns irmãos que gostam de um ritmo, os irmãos mais antigos gostam de outro ritmo, mas como... Toca mais alto que o outro. Um irmão quer tocar mais alto, o outro irmão quer... Aí, tá. Mas como o irmão Bruno estava falando ali, a gente tem que ter em mente que o nosso alvo é Cristo. A gente tem que colocar na nossa mente que a gente não vai haver mesmo igreja perfeita, porque realmente cada um tem o seu gosto. E quanto a isso, não tem muito o que se discutir. Se eu gosto de rock e o outro irmão gosta de pagode, a gente vai ter que conviver, porque a gente vai ter que morar no céu junto. Pelo menos esse é o nosso objetivo. A gente tem que se unir, fazer uma união ali para a gente adorar junto, para nós podermos chegar no céu. Porque se a gente não colocar na nossa mente que o nosso alvo é Cristo, a gente sempre vai colocar um empecilho e aí a gente nunca vai alcançar a misericórdia de Deus. Isso mesmo. Então está aí o nosso quadro, né? Papo sério.